Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nossa leitura de hoje vai do capítulo 36 até o capítulo 38 do profeta Jeremias. Exatamente, Jeremias 36 a 38. Qual é o conteúdo existente aqui? Importantíssimo. O juízo de Deus é anunciado mais uma vez por intermédio do profeta Jeremias através do reino de Nabucodonosor, Babilônia, que estaria marchando contra Judá. O cativeiro é mais uma vez anunciado a fim de que o povo se arrependa, a fim de que o povo se converta e se prepare. Mas o que acontece? Jeremias pega o conteúdo da revelação e dita o mesmo para Baruque, o seu secretário. Baruque escreve em um rolo conforme a orientação de Jeremias e agora o conteúdo registrado da revelação do Senhor por intermédio de Jeremias é lido diante de todo o povo de Judá. Exatamente. Baruque, sob a orientação de Jeremias, vai diante do povo e lê o conteúdo da revelação existente naquele rolo. Na sequência, a informação corre, chega até os príncipes que chamam Baruque para fazer a leitura para eles. Ficaram entristecidos, diz a Bíblia. Mas isso não é suficiente, porque se entristecer precisa ser acompanhado de uma outra ação. Não basta se entristecer, é preciso tomar uma atitude. Muito bem, com medo de represálias, esconderam Jeremias, bem como Baruque, e providenciaram a leitura para que o rei pudesse, então, contemplar e conhecer o conteúdo existente no rolo. Em resumo, o rei escutou a revelação da palavra do Senhor por intermédio de Jeremias registrada no rolo e, na sequência, ao invés de fazer uma reforma, o rei simplesmente ignora o conteúdo da mensagem, o rei corta as páginas, corta a parte do rolo que falava sobre o juízo de Deus e queima o mesmo. Exatamente, ele queimou a palavra do Senhor enviada por intermédio do profeta Jeremias, mandou aprisionar Jeremias e mandou aprisionar também a Baruque, o seu secretário. Resultado, a palavra do Senhor entrou por aqui e saiu por aqui. Que tristeza! A liderança que poderia fazer alguma coisa foi a mesma que recusou. E o que nós vemos a partir de agora é cada vez mais Israel descendo ladeira abaixo. Ou seja, Nabucodonosor está às portas, a escravidão está se aproximando e nenhuma atitude no sentido de buscar ao Senhor, que é o único que poderia dar livramento, ocorre, porque estão negligenciando a palavra de Deus, lançando-a ao fogo. Isso serve para nós como uma reflexão muito importante, porque o juízo de Deus também está se aproximando. E o que estamos fazendo com o conteúdo da revelação? O que estamos fazendo com a palavra do Senhor? Será que está entrando por aqui e saindo por aqui? Ou entra por aqui e explode aqui, ecoa aqui e transforma a nossa vida? Essa é a reação que Deus espera que a sua palavra produza em nossa vida. Decisão de nos aproximarmos dele para termos uma nova história ao lado do Senhor. E que seja exatamente isso que ocorra em nossa vida. Por favor, não queime a palavra do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor. Foi isso que o rei fez, queimou a palavra. E o que acontece? Passou o reinado de Jeoiaquim e agora estamos diante de Zedequias. Nabucodonosor já veio, o povo já foi levado em cativeiro durante um período. Algum tempo se passou e Zedequias já é rei constituído naquele restante que permaneceu em Judá após a primeira investida. Estando ali Zedequias, você percebe que ele começa a adotar umas atitudes ainda desfavoráveis ao desenvolvimento do povo ou à estabilidade do povo. Na verdade, se tivesse tão somente a estabilidade já seria suficiente, mas continuavam descendo ladeira abaixo. No capítulo 37 do livro de Jeremias, você observa no verso 15 que Jeremias foi ameaçado, após ter sido taxado como fugitivo, falsamente taxado como fugitivo, aprisionaram Jeremias. E olha só o que diz o verso 15.
Eles ficaram furiosos com Jeremias, porque supostamente ele estaria fugindo, o que não era verdade, e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformado em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Verso 17, mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim. Jeremias disse: eu tenho uma mensagem do Senhor, sim. O rei Nabucodonosor vai voltar e mais pessoas serão levadas em cativeiro. Ou seja, a ação de Deus não mudou. Ou seja, o juízo continua vindo sobre nós e nenhuma providência está sendo tomada. Sabe o que Zedequias fez? Ele simplesmente ignorou por um motivo, porque seria muito impopular soltar o Jeremias que estava aprisionado. O pessoal não ia gostar disso e ele preferiu ouvir a palavra do povo do que ouvir a palavra de Deus. Estava ele mais preocupado com o que o povo pensaria a respeito dele do que com o próprio Deus, como o próprio Deus estaria pensando acerca do rei. Se você olhar no capítulo próximo, 38, no versículo 19, você vai ver de modo explícito essa declaração. Olha o que disse o rei Zedequias: tenho medo de me render, porque esse foi o conteúdo da revelação do Senhor por intermédio de Jeremias. Mande que ele se renda, porque senão o povo será massacrado. E ele querendo estabelecer uma associação com o Egito para tentar resistir. Mas enfim, ao invés de buscar aliança com Deus, buscava aliança com as pessoas, e agora, diante da revelação de Jeremias, ele declara, verso 19, capítulo 38, tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus que passarem para o lado deles. Quem sabe que crueldade farão comigo? Percebeu a preocupação do rei? Está preocupado com o seu bem-estar e não com o do povo. Às vezes ficamos muito preocupados com o nosso bem-estar e não fazemos o que devíamos fazer. E aquela nossa preocupação pelo nosso bem-estar se transforma no nosso maior mal-estar. Sabe por quê? Porque simplesmente estamos preocupados com a palavra do povo, ao invés de nos preocuparmos com a palavra de Deus. Pense nisso e vamos fazer o que precisa ser feito em nome de Jesus. Um grande abraço, ótimo dia, graça e paz. Amanhã tem mais.